Olá, me chamo Vinícius e sou graduando do curso de Licenciatura em Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Vamos, por meio desse vídeo, trazer alguns conceitos sobre ondas, conteúdo que é recorrente no Enem e no nosso cotidiano. Nós vamos nos preocupar principalmente nas ondas mecânicas, que são as ondas que precisam de um meio para se propagar. Embora também falaremos sobre ondas eletromagnéticas, que tem como caso mais conhecido a luz. As ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio para se propagar. Elas se propagam no vácuo também, diferentemente das ondas mecânicas, que no vácuo elas não conseguem se propagar. O grande exemplo de onda mecânica que nós temos no nosso cotidiano é o som. O som ele só é propagado porque existe o ar, ou talvez a água, ele pode também se propagar, inclusive em metais. Mas no vácuo ele não se propaga. Antes de falarmos sobre ondas, vamos falar sobre o conceito de vibração ou oscilação. Vibração ou oscilação é um movimento de balanço. É esse movimento de ir e vir constantemente, né, com uma série de repetições. Essas repetições são chamados ciclos. Quando tem uma vibração ou oscilação ocorrendo durante um tempo e um espaço, aí nós temos a onda. Ou seja, a fonte da onda é algo vibrante. Bem, aqui nós temos uma imagem de uma onda e a partir dela a gente pode fazer algumas explicações de algumas definições e conceitos da onda que facilitam o entendimento dela. Primeira, bem simples, é esses pontos mais altos. Nós chamamos eles de crista ou pico da onda. Os mais baixos são chamados ventres ou vales da onda. Enquanto esse ponto médio, essa linha média que nós temos, que divide a onda no meio, é chamado de linha média ou de pontos médios. A distância desses pontos médios para a crista é o que nós chamamos de amplitude, que é a mesma distância desses pontos médios para os ventres. Então, ambos são as amplitudes. A amplitude da onda é o máximo que ela conseguiu ir para cima ou ir para baixo. Além disso, nós temos o comprimento de onda lambda, que é a distância entre dois pontos idênticos de uma onda. Esses pontos podem ser a crista, podem ser o ventre, podem ser o ponto em que a onda toca a linha média, mas sempre eles têm que ser idênticos, né? Então tem que ser duas cristas, dois ventres e assim por diante. Ali vai caracterizar o que nós chamamos de comprimento de onda. A frequência é a quantidade de oscilações ou vibrações, ou melhor, de ciclos, que eu consigo dar em um determinado tempo. Na física, nós normalmente usamos a medida Hertz, que significa dizer a quantidade de ciclos que nós damos em um segundo. O período é o inverso da frequência, ou seja, qual foi o tempo, qual foi o período que demorou para se dar um ciclo. A partir da descrição ondulatória, fica mais fácil de conversarmos sobre o movimento ondulatório, sobre as ondas. É importante frisar que toda a informação que nós recebemos vem através de onda, seja por ondas sonoras, como exemplo a fala, seja por ondas eletromagnéticas, por exemplo as ondas de rádio, a luz, né? Então toda a informação que nós temos vem através de ondas. Através do movimento ondulatório das ondas, a energia pode ser transferida de uma fonte para um receptor sem que ocorra transferência de matéria entre os dois lugares. Isso é que permite que essa informação seja passada na maioria dos casos. Em relação à propagação, há dois tipos de ondas: as ondas transversais, em que o movimento do meio é transversal ou perpendicular à direção da propagação da onda, e as ondas longitudinais, que o movimento se dará ao longo da direção da propagação de onda. A onda causada pelo balanço de uma corda fixada numa árvore
é um exemplo de onda transversal, enquanto uma pedra jogada no lago é um exemplo de onda longitudinal. Outra definição importante para o estudo de ondas é da velocidade. Inclusive, é chamada de equação fundamental da ondulatória. Se a gente partir da ideia de que velocidade é igual à variação da distância dividido pela variação do tempo, nós podemos trazer isso para as definições que nós fizemos anteriormente das ondas. Nós sabemos que o comprimento de onda é o comprimento entre dois pontos da onda que se repete. Também sabemos que o período é o período que demora para esse ciclo acontecer. Então, no lugar de usarmos a variação da distância dividido pela variação do tempo, nós usamos o comprimento de onda dividido pelo período. Logo, a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda sobre o período. Também sabemos que o período é inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Então, o melhor jeito que nós podemos trazer essa equação é dizendo que a velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. É importante destacar que a velocidade está ligada ao meio em que a onda se propaga. Logo, se uma onda sonora se propaga no ar, ela tem uma velocidade diferente de quando se propaga na água. Já a frequência está ligada às vibrações que causa a onda, ou seja, a frequência está diretamente relacionada com a fonte, enquanto o comprimento de onda está relacionado tanto ao meio quanto à fonte. Vamos agora aos fenômenos ondulatórios. O primeiro deles é a interferência, que ocorre através do princípio da superposição, que é quando duas ou mais ondas ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, adicionando-se em cada ponto. Quando os pontos que se encontram são duas cristas ou dois ventres, nós temos a interferência construtiva. Já no caso em que uma crista e um ventre se encontram, nós temos a interferência destrutiva. Ou seja, na interferência construtiva, nós temos o reforço das ondas, aumentando a amplitude. Enquanto a interferência destrutiva, há um cancelamento das amplitudes. Outra questão interessante a se pontuar é a da onda estacionária. Vamos dizer que nós temos uma corda esticada, presa a uma parede, e começamos a balançá-la, formando uma onda. Essa onda se propaga em direção à parede, mas quando ela chega na parede, ela não tem para onde ir. Então a parede reflete essa onda na direção contrária. Logo, nós temos uma onda incidindo e uma onda refletindo. Essas ondas se sobrepõem, ora tendo uma interferência construtiva, ora tendo uma interferência destrutiva. Permite que essas ondas sejam estacionárias é o fato de ter um ponto que permanece em repouso. A esse ponto nós chamamos de nodos. Na verdade, nós podemos ter mais de um nodo, ou seja, mais de um ponto em repouso. A quantidade de pontos em repouso está diretamente ligada à frequência de balanço da corda, no caso do exemplo acima. Se conseguirmos uma onda estacionária com um nodo em determinada frequência, basta dobrarmos essa frequência para termos dois nodos, ou triplicarmos a sequência para ter 3 nodos, e assim consequentemente. Vou trabalhar agora uma questão do Enem. Essa questão é do Enem 2012, a questão 54 da prova azul. Primeiro vamos lendo, e na leitura a gente já vai tirando alguns dados que a gente pode usar na resolução da questão. É importante a cada frase, mais ou menos, a cada ponto, você dá uma olhada e ver o que você entendeu daquilo ali. Então vamos lá. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Ou seja, nós temos aí a fonte das nossas ondas, né? Nessa situação, observou-se que caiam 2 gotas a cada segundo.
Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. Aí nós temos a frequência, né? A cada 2 segundos, uma gota cai. No caso, se cada 2 segundos uma gota cai, nós temos, na linguagem física, nós temos 2 Hz. Né? Temos uma frequência de 2 Hz. A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros, e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Aí ele dá mais 2 dados para a gente. O primeiro é o comprimento de onda, que está subentendido. A distância entre 2 cristas consecutivas. A gente viu que o comprimento de onda é justamente a distância entre 2 cristas consecutivas, ou 2 ventres consecutivos, ou 2 pontos idênticos da onda consecutivos. Então, no caso aí nós temos o comprimento de onda que é 25 centímetros, ou 0,25 metros. E a velocidade que é 1 metro por segundo. Continuando. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Então aqui nós temos uma mudança na frequência. Antes nós tínhamos uma frequência de 2 Hz, 2 gotas a cada segundo. Agora nós temos uma frequência de 1 Hz, 1 gota a cada segundo. Agora que nós retiramos os dados, temos o que ele quer da questão. Ele diz o seguinte: com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornam respectivamente. Ou seja, ele quer saber qual é o comprimento de onda, a distância entre as cristas, e a velocidade dessa onda depois da diminuição da frequência. É bom lembrar da equação que nós vimos anteriormente, da velocidade, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Também é bom lembrar que a frequência tem a ver com a fonte. E a velocidade tem a ver com o meio em que essa onda está sendo propagada. Nesse caso, nós tivemos uma diminuição da frequência. E o nosso meio não mudou. Se o nosso meio não mudou, a velocidade permanece constante. Olhando para a equação, então nós podemos dizer que se a velocidade ficou constante e a frequência diminuiu, o comprimento de onda aumentou. Se no caso a velocidade tivesse ficado constante e a frequência tivesse aumentado, o comprimento de onda diminuía. Isso está diretamente ligado à equação. Então, a questão que vai nos responder essa pergunta é justamente a que disse que a velocidade permanece constante, justamente porque o meio permaneceu o mesmo, e que, pela frequência ter diminuído, o comprimento de onda vai ser maior. Essa é a questão B, maior que 25 centímetros, lembrando que 25 centímetros era o comprimento de onda original, e igual a 1 metro por segundo, que era a velocidade de propagação original também. Olá, eu me chamo Luke, sou graduando do curso de Física e Licenciatura pela Universidade Federal de Rondônia. Vou estar falando aqui um pouco sobre ótica, um conteúdo bem simples, tá? Então, quais são os primeiros conteúdos que a gente tem que estar buscando? São eles: ótica e radiação, reflexão e refração, ótica geométrica, como lentes e espelhos, formação de imagens e instrumentos que envolvem a luz. O primeiro passo que a gente precisa dar, para a gente poder entender esses conteúdos, é conhecer as definições de cada conteúdo. Depois que a gente, aprende teoricamente sobre cada conteúdo, a gente vai relacionar esses fenômenos do cotidiano com os conceitos que foram citados na própria questão. Vale ressaltar também o que o nosso colega Vinícius falou no começo do vídeo, que o Enem tem uma característica muito importante. Ela sempre está envolvendo questões com o nosso dia a dia. É claro que são poucas questões que envolvem sobre esse conteúdo, mas é sempre importante estar por dentro desse assunto. Depois que a gente relaciona esses fenômenos, a gente vai fazer a interpretação e, se caso necessário, fazer aplicações de fórmulas. Não é toda questão que sempre você vai estar ali procurando uma fórmula para fazer a aplicação, podendo estar resolvendo aquele problema. Você simplesmente pode resolver a questão fazendo uma interpretação, fazendo uma leitura básica e chegando ao resultado exato. Reflexão e refração da luz. O que é isso? É quando a luz
ela se propaga inicialmente ao meio e atinge um outro meio. E isso pode ocorrer em 3 fenômenos. Como vocês podem observar a figura, uma parte da luz volta para o meio A, que é no caso a luz refletida. Uma outra parte da luz penetra o meio B e se propaga-se nele. Essa é a luz transmitida. E por fim, a parte que a luz é absorvida, transformando-se em outras formas de energia, como por exemplo o calor. É muito importante a gente poder entender essa figura para a gente poder distinguir a predominância de cada fenômeno. Dependendo do caso, pode haver que não haja esses fenômenos. Por exemplo, uma luz ela penetrar numa placa de madeira, a gente sabe que ela não reflete. Partindo de uma explicação mais ampla, temos aqui 4 figuras. Observe a figura A. Veja que a superfície S de separação entre dois meios é plana e muito lisa. Um feixe de luz, ao ser aplicado a esse paralelo, ela reflete de modo que os raios refletidos são também paralelos, são simétricos. Isso é chamado de reflexão regular. Isso ocorre, por exemplo, quando a luz ela incide em um objeto metálico bem polido, como se fosse um paralelo perfeito. Já no caso da superfície B, observe que elas são ásperas. Os raios refletidos não são paralelos. E há um espelhamento da luz refletida em todas as direções. Dizemos então que a reflexão é difusa. Já nas figuras abaixo são de refração e encontra-se em 2 situações. O da esquerda é refração regular e o da direita é uma refração difusa. Espelhos planos. Quando a maior parte da luz ela incide em um corpo e é refletida regularmente, dizemos que a superfície desse corpo é um espelho. Para representar um espelho plano, costuma-se utilizar figuras, objetos e traços para indicar as partes dos traços do espelho. Como vocês podem observar, as 3 figuras abaixo são exemplos comuns utilizados na prova do Enem. Pegando uma imagem um pouco mais detalhada, a gente repara que aqui um espelho plano ela é formada por prolongamentos de raios refletidos. Para que possamos enxergar o nosso reflexo em alguma superfície refletida, ela tem que promover uma reflexão regular da luz, ou seja, refletir raios de luz com ângulo igual ao ângulo incidente. Além disso, também é necessário que os raios incidentes e refletidos estejam contidos no mesmo plano. Para que vejamos o nosso reflexo, os ângulos de incidência, ângulo I, e reflexão, ângulo R, devem ser iguais. Quando 2 espelhos planos são associados, estamos alinhando as direções normais com suas superfícies de algum ângulo. De acordo com esse ângulo formado entre as direções perpendiculares à superfície de cada espelho, é possível determinar o número de imagens que serão formadas. A forma que nos permite calcular o número de imagens formadas por 2 espelhos alinhados com um ângulo alfa é mostrada a seguir. Observe que n é o número de imagens conjugadas. Alfa é o ângulo formado entre as retas normais e a superfície de cada espelho. Analisando a fórmula, a gente vê que o número de imagens é inversamente proporcional ao ângulo formado entre os espelhos. Quando esse ângulo for igual a 0, esse número de imagens formadas por sucessivas reflexões é infinito. A gente vai estar fazendo alguns exercícios para a gente aprofundar mais sobre esta fórmula. O ângulo entre 2 espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. A quantidade de imagens formadas pela conjugação desses espelhos será igual a... Para a gente estar podendo resolver essa questão, a gente tem que utilizar a fórmula que calcula o número de imagens formadas de acordo com o ângulo formado entre esses espelhos. De acordo com o enunciado, de acordo com a questão, o ângulo do espelho que ele diz é de 20 graus. Portanto, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai utilizar a fórmula de n igual a 360 dividido por alfa menos 1.
Aí só basta fazer a substituição de alfa pelo ângulo entre os espelhos, que é de 20 graus. Feito isto, 360 dividido por 20 é igual a 18, menos 1, que é igual a 17. Resultado final, 17 mais a alternativa D. Assim como os espelhos planos, os espelhos esféricos obedecem também às leis da reflexão. Porém, tem uma diferença, que é a sua curvatura na superfície. Ela acaba alterando a forma das imagens, por isso eles podem ser conjugados em diferentes posições e em diferentes tamanhos. Existem dois tipos de espelhos esféricos, que é os côncavos e os convexos. Os espelhos côncavos têm o formato de uma cavidade esférica refletora. Eles apresentam aí uma superfície que reflete a luz, ou seja, ela não permite a transição de luz. Quando um feixe de luz ele é aplicado a um eixo da simetria do espelho côncavo, ele é refletido em uma direção ao ponto à frente do espelho, conhecido como foco. Na figura a gente pode observar que F maiúsculo é o foco, F minúsculo é a distância focal em metros, V maiúsculo é vértice, C maiúsculo é o centro de curvatura e R maiúsculo é o raio de curvatura, que também se dá em metros. Aqui nesta figura ele descreve melhor em relação aos raios que são inseridos a esse espelho côncavo. Note que eles sempre serão refletidos. Já os espelhos convexos divergem a luz refletida em sua superfície, ou seja, os raios de luz são espelhados após a reflexão. Diferente dos espelhos côncavos, a luz ela passa da sua superfície. Observe que a formação de imagens nos espelhos convexos é simples. Na descrição do vídeo a gente vai estar colocando algumas indicações como apostilas, vídeos e sites referentes ao conteúdo. Obrigado a todos pela atenção.